vai ter que ter reforma da Previdência aqui sim, não tem jeito. Tá todo mundo falando sobre o assunto. Então, o Além das Urnas, mais uma vez, segundo episódio. Obrigado a você que está nos ouvindo. E vamos conversar sobre o Brasil. Vamos conversar sobre a reforma da Previdência, que nesse momento está na Câmara dos Deputados para votação. Então, nós teremos uma definição muito rápido. E para conversar sobre isso, eu estou aqui junto com o Caio Takemoto, junto com o Everton Vargas, o mesmo time do primeiro episódio. E vamos conversar hoje com um especialista em reforma da Previdência, que acompanhou todo o debate, trabalha em Brasília, na Câmara dos Deputados, é assessor econômico e hoje vai poder conversar um pouco com a gente aqui, Davi Decache. Muito obrigado por disponibilizar teu tempo conversar com a gente. Eu sei que a tua agenda não tá nada fácil ultimamente, nas últimas semanas. Então eu gostaria de abrir para que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo e falasse um pouco do teu currículo e da tua área de atuação, por gentileza. Olá, pessoal. É um grande prazer estar conversando com vocês sobre esse assunto que é de interesse da maioria do conjunto da sociedade nesse momento. E eu vou falar aqui brevemente sobre o meu currículo. Eu sou mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, atualmente doutorando também em Economia pela Universidade de Brasília, UNB. Estou na assessoria econômica do PSOL, na Câmara dos Deputados, e há alguns meses tenho acompanhado o debate sobre a reforma da Previdência, que, ao que parece, é a única agenda concreta do governo Bolsonaro nesse momento, que é reduzir a renda dos benefícios previdenciários. Certo. Davi, vamos então. Nossa ideia aqui como grupo é conversar com as pessoas de uma forma simples, explicar para elas o básico, assim, desde o básico até o mais complexo. Então, eu acho que para a gente começar a fazer um apanhado, eu gostaria que você fizesse uma introduçãozinha sobre o que é a Previdência, qual é a função dela, se é realmente só para aposentadoria ou se ela tem outras funções. Tá bom. O que a gente entende por previdência social, tá, de caráter público, é algo que surge ainda no século XIX, na Prússia, atual Alemanha, criado por Bismarck, e é uma proteção a acidentes de trabalho, seguro invalidez e um seguro idade também, tá? Ela vai se expandindo pela Europa. Na Inglaterra, ainda em 1908, já uma concessão de pensão para todos os idosos, independente de contribuição, a partir dos 70 anos. Nos Estados Unidos, isso é aprofundado a partir da década de 30, com New Deal, a grande crise, desemprego avassalador. Então, lá chega um pouco mais tarde esse tipo de proteção social mais robusto, e o ápice dos nossos sistemas de seguridade social acontece no pós-Segunda Guerra Mundial, quando os estados de bem-estar social nos países centrais começam a ganhar um caráter mais robusto, muito por conta da tragédia que foi a Segunda Guerra, desemprego, invalidez, pensionistas, viúvas e etc., quanto por conta da ameaça que o mundo socialista, que o sistema socialista passa a representar. No Brasil, desde 1934, salvo engano, nós já temos um modelo de previdência social mais ou menos orquestrado em torno do sistema tripartite, na Constituição de 34, mas é só na Constituição de 88 que a nossa Constituição Cidadã, inspirada nos modelos de estados de bem-estar social europeus e etc., que nós conseguimos construir um sistema de seguridade social baseado no princípio da universalidade, ou seja, quem tem direito à previdência social não é apenas aquele trabalhador que contribuiu regularmente, mas sim todos os que precisarem. É muito além de um seguro-velhice atrelado apenas à contribuição social do empregado e do empregador. Ela é universal, por definição, baseada também no sistema tripartite, que são as contribuições do empregado, do empregador e o Estado complementando
O Estado, quando eu falo Estado aqui, eu estou falando do conjunto da sociedade, tá? Complementando essa diferença, caso ocorra. Também é interessante a gente pensar um pouco no que é a seguridade em termos mais estruturais, além desse panorama histórico que eu desenhei, que vocês vão vendo como a própria dinâmica histórica vai impondo sistemas cada vez mais robustos ao longo do tempo e de acordo com as especificidades históricas de cada momento, taxas de desemprego, guerras, disputa de regimes econômicos. Temos uma coisa mais geral, um arcabouço mais estrutural, tá bom? E eu vou iniciar a explicação desse arcabouço de forma muito simples, porque esse é um debate ausente, tá? Falando sobre o argumento mais convencional dos economistas, dos analistas que defendem uma reforma da Previdência hoje. Qual é ele? A mudança da pirâmide etária, a dinâmica demográfica, o envelhecimento da população, tá? O que eles alegam? Olha, a população está envelhecendo, por isso temos que avançar em uma reforma da Previdência. Como solução, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil, só que isso já tem mais de 30 anos no debate internacional, se coloca um regime de poupança individual, de capitalização, para esse suposto problema demográfico. Primeiro, a população envelhecer é algo bom, não é um problema. Contudo, é um desafio que temos, a população está envelhecendo. Tá, e o que acontece com isso? Os idosos, eles têm duas formas de sobreviver na velhice. Ou eles, vamos fazer algo bem caricatural, eles armazenam durante a vida laboral enlatados, água, carne no porão de casa para consumir na velhice, ou na velhice ele vai ter que ter uma repartição dos bens e serviços produzidos pelos trabalhadores ativos para ele. Ou seja, os trabalhadores ativos irão dividir parte do excedente que produzem com os idosos e as crianças. Então, o trabalhador ativo produz e reparte parte disso com crianças e idosos, os inativos. Tá? Obviamente, não dá para você guardar enlatados no porão de casa e nem enterrar no quintal esperando a velhice. Logo, os sistemas de previdência social, independente de regime, de capitalização ou de repartição, funcionam como um mecanismo de transferência entre gerações. Ativos produzem e repartem com inativos. Por que eu estou falando isso? Porque parece, no regime de repartição isso é muito claro. Tá? Quando a gente tem um regime de repartição isso é muito claro. Os trabalhadores ativos contribuem e os idosos recebem na velhice isso. Os idosos também, por sua vez, quando eram trabalhadores ativos, contribuíram para os idosos da sua época. Porque no sistema de capitalização também vai funcionar esse esquema de transferência intergeracional. Só que vai funcionar de uma maneira indireta. Os idosos vão adquirir direitos monetários ao longo da vida, quaisquer que sejam, e irão executar esses direitos monetários na velhice. Então, a transferência intergeracional é inevitável. Se teremos mais idosos no futuro em relação aos trabalhadores ativos, essa dinâmica está posta e independe de transição de um modelo de repartição para o de capitalização. Esse é um falso debate. Essa transferência de modelo não é algo que funciona a transição demográfica. E qual é o grande desafio que a transição demográfica coloca? Tá? E que é o que os economistas costumam chamar de crise da Previdência. Bom, crise na Previdência seria, olha, teremos muito poucos trabalhadores ativos em relação aos inativos. Sendo assim, no futuro, os trabalhadores ativos, os meus netos, né, nesse surto de altruísmo incrível dos economistas liberais com os trabalhadores do futuro, eles falam, olha, os meus netos terão um grande peso nas costas para sustentarem uma massa enorme de idosos, de trabalhadores inativos.
por isso precisamos diminuir os benefícios dos idosos, por um lado, e aumentar a permanência dos idosos no mercado de trabalho, por outro. Esse é o ajuste que se coloca para esse diagnóstico de crise na Previdência. Contudo, outras variáveis são ignoradas. Por exemplo, se o trabalhador ativo do futuro for mais produtivo, ele conseguir produzir mais, se tivermos uma sofisticação produtiva, uma estrutura produtiva mais rica, mais complexa, esse trabalhador do futuro, ele conseguirá produzir muito mais e, mesmo tendo que repartir com mais inativos, ele pode estar numa situação melhor. Então, a questão da produtividade, da sofisticação produtiva, ela é colocada de lado nesse debate. E é um ponto muito importante. Uhum. Por outro lado, também, que é muito ignorado no debate, é o seguinte. Como eu mostrei, a questão da Previdência se trata de uma transferência entre gerações, tá? Basicamente, você tem gastos com Previdência de um lado e uma tributação de outro para equilibrar as duas coisas. Não necessariamente isso daqui tem que estar um equilíbrio fiscal, mas existe isso. Você transfere de um lado e arrecada de outro. O lado dos gastos é muito discutido pelos economistas convencionais. Como se gasta no Brasil em relação ao resto do mundo, a questão dos privilégios que eles apontam, etc. Falam que a Previdência é muito regressiva, mas pouco se discute como que se dá essa tributação. A tributação é um ponto importante também se a gente está falando de um sistema de redistribuição, de tributação em gastos. Tem duas pernas no sistema previdenciário. Ô, Davi, essa semana foi proposto pelo PSOL a tributação sobre grandes heranças e acho que na quinta-feira eles negaram esse memorando do PSOL, é isso mesmo? Exatamente. O PSOL ele tem um diagnóstico de que temos também que olhar a forma como o Estado, no Brasil, ele arrecada os tributos, principalmente sobre os mais pobres, porque os nossos tributos são indiretos, na maioria dos casos. Ou seja, Dona Maria, seu João, quando vai no mercado, lhe deixa uma boa parte da sua renda comprando o arroz e feijão dele. São impostos indiretos, injustos. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 por mês e compra uma cesta básica de 300 para sobreviver, nessa cesta básica de R$300, ele deixa no mercado R$100 de imposto. Tá bom? Um cara que ganha R$10.000, ele vai no mercado, gasta R$300 na cesta básica e também deixa R$100 de imposto. O que isso quer dizer? Que a Dona Maria, que ganha R$1.000, deixou 10% da renda dela no mercado. O cara que ganha R$10.000 deixou 1% da sua renda no mercado em imposto indireto. Ou seja, é um imposto altamente regressivo, que proporcionalmente incide mais sobre quem é mais pobre. E mais da metade dos impostos no Brasil são indiretos. Ou seja, a arrecadação ela se dá justamente sobre o mais pobre. A Previdência Social, por exemplo, a Dona Maria, que pagou muito imposto durante a vida em proporção à sua renda, quando chega na velhice, ela tem um mínimo de retorno se ela está no BPC. E aí o que falam? Ah, não, Dona Maria nunca contribuiu na vida. Quem contribuiu foi aquele cara que ganhou 10 mil. Tudo bem, embora Dona Maria talvez não tenha tido um emprego formal, por isso não tenha contribuído nos termos convencionais e contábeis, Dona Maria sempre gastou mais em proporção à renda do que um cara que ganhava 10 mil, sabe? Então, é o mínimo de compensação uma aposentadoria rural, um BPC, para esse trabalhador que, sim, pagou muito tributo durante a vida. E o pessoal, ele propôs o seguinte, desde 1995, os lucros e dividendos distribuídos aos acionistas são isentos no Brasil. De todos os países da OCDE, só a Estônia tem uma isenção parecida. O Brasil é um ponto fora da curva, porque todo mundo fala, o Brasil é um ponto fora da curva em termos de gastos previdenciários em relação à população idosa. O Brasil também é um ponto fora da curva quando estamos tratando de tributação sobre os lucros do capital, sobre renda do capital, tá? E olha só que interessante. Você tributa lucros e dividendos
em 15%, de 15% a 20%, isso aí tem que ter um ajuste mais fino, você consegue uma arrecadação extra de 50 bilhões, 50 bilhões de reais por ano. Dá 500 bi em 10 anos. Tá? E esses 500 bi já é mais da metade de todos os cortes da reforma previdenciária que está sendo proposta. É claro que tem uma crítica aí dos economistas convencionais que eles falam o seguinte, isso seria uma bitributação, ou eles também alegam que já se paga 34% de IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, e cobrar mais 15% seria algo muito elevado, e isso desestimularia a produção, o sistema que gera riqueza no país e etc. Tudo bem, dá até para fazer um ajuste, dá para reduzir IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, de 34 para 20 aproximadamente, e elevar a tributação de lucros e dividendos. E tributação de lucros e dividendos é um imposto direto. E com essa elevação, a gente pode compensar, a gente não precisa nem levar carga tributária, a gente pode compensar diminuindo a tributação de impostos indiretos, IPI, ICMS, ISS e etc. Então, o pessoal avançou nesse debate e mostrou que daria para fazer um ajuste, inclusive fiscal, se fosse o caso, que eu discordo, que eu acho que esse não é o problema, tributando lucros e dividendos. E na questão dos estados, daria para majorar os impostos sobre herança. Imposto sobre herança no Brasil é muito baixo. O pessoal propôs o estabelecimento da alíquota máxima em 40%, e cada estado poderia ajustar de acordo com as suas necessidades e de forma progressiva. Hoje, o máximo que um estado pode cobrar, isso é um imposto estadual, é 8%. Mas, na média, eles cobram apenas 4% no Brasil. Estados Unidos cobra 40%. Brasil, em média, cobra 4%. Isso, inclusive, do ponto de vista liberal, é algo que fere o princípio que eles tanto defendem da meritocracia. Quem é rico no Brasil já sai muito na frente. Quem recebe uma herança no Brasil sai muito na frente. Então, o pessoal ele trabalhou com 4 pilares. Imposto sobre grandes fortunas, que eu tenho algumas restrições, eu acho que talvez não seja tão efetivo assim, mas também a tributação sobre lucros e dividendos, que é muito efetivo, que é uma unanimidade entre os economistas, inclusive. Isso daí une os heterodoxos e os ortodoxos no Brasil, mas não está na agenda. É a grande unanimidade do país, é um ponto fora da curva. O imposto sobre herança é outra unanimidade. Então, a gente mostrou que tem esses dois pilares, um resolvendo a crise dos estados, dos entes subnacionais, que é o imposto sobre herança, que dava 30 e tantos bilhões por ano, e o outro ajudando a elevar a tributação sobre renda do capital, o que permitiria, no curto prazo, um ajuste fiscal, tá? Que eu não acho que seja necessário, mas eu estou fazendo uma crítica interna ao que eles propõem, e no médio e longo prazo permitiria a redução da carga tributária indireta. Sim. Então, esse debate foi feito. Esse tipo de proposta mexe com os poderosos do país, esse é o grande problema. Eu acho que nós vamos aproveitar essa primeira parte do podcast para conversar um pouco sobre a nossa previdência atual. Então, para isso, eu vou passar a pergunta para o Everton, ele vai fazer a primeira pergunta nesse sentido. Salve, Davi, é muito bom ter você aqui com a gente para uma conversa tão importante, cara. Então, quais são as regras atuais da Previdência do Brasil? E você pode falar para a gente sobre esse sistema de adição do tempo da contribuição com a idade proposto pela regra 85/95? No Brasil hoje, eu vou fazer isso de forma bem resumida, que senão fica muito complexo. Isso. A gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição sem exigência de idade mínima e temos a aposentadoria por idade mínima. A aposentadoria apenas por tempo de contribuição, ela está sendo eliminada com a PEC que está sendo votada e vai para o plenário agora na próxima semana. Bom, vou resumir em 3 regras. A primeira regra que nós temos é a regra que permite com que a pessoa se aposente com 30 anos de contribuição se mulher, 35 de contribuição se homem, sem exigência de idade mínima. Aí os economistas costumam falar o seguinte, olha, isso faz com que as pessoas se aposentem muito cedo. A pessoa pode se aposentar, sei lá, com 55 anos, uma mulher que começou a trabalhar aos 25.
Um homem pode se aposentar muito cedo, aos 60 anos, se começou a trabalhar muito cedo também, aos 25, e geralmente quem consegue acumular tempo de contribuição tão rápido são os trabalhadores que estão numa posição melhor no mercado de trabalho. De fato, quem consegue se aposentar por tempo de contribuição sem exigência de idade mínima é quem está melhor posicionado, quem tem uma melhor correlação de força no mercado de trabalho, trabalhador mais qualificado, portanto mais rico. Bom, uma coisa eles costumam ignorar no debate, tá? Quando o cara se aposenta muito cedo por essa regra aqui, do fator previdenciário, ele é punido, porque o fator previdenciário ele come uma grande parcela da renda quando o cara se aposenta muito cedo. Vou dar um exemplo aqui concreto. Se o cara se aposenta com 55 anos, tá? Ele conseguiu fazer os 35 de contribuição, aos 55 quer se aposentar. Vai incidir o fator previdenciário em cima dele. Sabe quantos por cento do benefício ele fica? 68%. Ele é punido. Aí, se ele espera até os 60 anos, ele consegue 87,2% do benefício. Ou seja, o fator previdenciário impõe um custo de oportunidade para o agente. Quem se aposenta muito cedo é porque, de fato, não aguenta mais permanecer no mercado de trabalho. Ele está abrindo mão de uma grande parcela do benefício por sair do mercado de trabalho muito cedo. Então, o fator previdenciário, nessa primeira regra, ele pune quem sai do mercado de trabalho cedo. Isso é falado na grande mídia? Não, parece que o cara se aposentou com 55 anos com tudo integral. Tudo bem, já foi assim, por exemplo, com os servidores públicos, mas as regras mudaram muito ao longo do tempo. Em 2003, em 2013, isso eu quero falar também, que é outra coisa que está ausente no debate. A segunda regra, que foi a que você comentou, é uma regra mais recente, que é a do somatório de pontos. Também é uma regra só de contribuição sem exigência de idade mínima. Essa regra de somatório exige também a contribuição mínima de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres. Tem uma vantagem em relação ao fator previdenciário. O benefício é de 100%. Tá? Você tem um benefício integral quando você consegue esse somatório de pontos. Por exemplo, um homem com 60 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 96 pontos. Idade, mais tempo de contribuição, tem que dar esse somatório que você falou, 85, 95. Na verdade, hoje já foi para 86, 96 e vai subir até 2026 a 100, 90. 100 pontos para homem, 90 para mulher. Exemplo concreto, 60 anos para um homem com 36 de contribuição, bastante tempo de contribuição, ele consegue o benefício de 100%. Então, essa regra que a gente fala 85, 95, na verdade é 86, 96 hoje, e vai subir em 2026 para 190. Ou seja, um homem, para se aposentar com 60 anos, terá que ter 40 de contribuição para ter o salário integral. Não é tão molezinho assim quanto todo mundo fala, né? Com certeza não. Ou ele vai para o fator previdenciário sendo punido. Tá bom? Exatamente. Essas são as regras de tempo de contribuição sem exigência de idade mínima. E aí temos a regra com idade mínima que eu tenho que falar. Essa regra com idade mínima exige uma idade de 60 anos para mulheres, 65 anos para homens, e aí é onde o trabalhador que é mais precarizado está, ele entra aqui. Essa regra dos 60 a 65 é nova, né? A antiga é 57 e 60, é isso? A regra hoje atual, estou falando só das regras atuais, são três. Fator previdenciário, que foi a primeira que eu falei, que pune, que permite que a pessoa saia muito cedo, mas ela é punida pelo fator previdenciário. Isso é muito importante, porque todo mundo fala, o Paulo Tafner, por exemplo, ele costuma falar muito assim, a patroa se aposenta mais cedo que a empregada doméstica e isso gera e isso é um dos elementos da desigualdade de renda no Brasil. Primeiro, a patroa, ela já tem uma desigualdade de renda que é do mercado de trabalho em relação à empregada doméstica. Essa desigualdade está no mercado de trabalho dela, tá? Está na vida laboral. Nosso mercado de trabalho ele é muito injusto. Aí tá. Aí na aposentadoria, ela pode se aposentar muito cedo, porém ela vai ter uma incidência de fator previdenciário, ou seja, a renda dela vai cair. Tá bom? Então não é bem assim. A desigualdade ela vem do mercado de trabalho e, em parte, como a previdência social, pela sua natureza,
ela propaga o que aconteceu antes para o futuro, essa desigualdade permanece, mas em um nível menor. Essa patroa que sai muito cedo, ela vai ser punida pelo fator previdenciário. A regra que o trabalhador mais precarizado vai entrar, que é essa que você me perguntou, dos 60 e 65, é o seguinte, olha, mulher fez 60 anos e conseguiu só 15 anos, que só 15 anos de contribuição da sacanagem de mim, 15 anos de contribuição hoje, dada a informalidade, tá bem difícil. Um mundo totalmente uberizado. Fez 60 anos a mulher de idade e conseguiu somar 15 de contribuição, ela tem direito ao benefício previdenciário. Tá? E como que é o cálculo desse benefício? É o benefício inteiro? Não, não é. Ela vai ter direito a 70% da média mais 1% ao ano. O homem, ele vai ter que chegar aos 65 com 15 de contribuição. De novo, vai ter direito a 70% da média mais 1% ao ano. É aqui que a maioria dos trabalhadores entram. Vou te dar um exemplo concreto. Uma pessoa que conseguiu somar 23 anos de contribuição e se aposentou se mulher aos 60 ou se homem aos 65, consegue 93% do benefício, tá? Essa é a regra, são as 3 regras que temos em vigor hoje. Fator previdenciário, somatório dos pontos. Esse somatório está subindo, não é 85, 95 para sempre, vai chegar a 190. 100 pontos não é molezinha, eu já mostrei aqui. Cara, para se aposentar com 60 anos tem que ter 40 de contribuição, porque os economistas colocam 85, a regra 85, 95 como se ela não tivesse estática. E a regra de idade, 60 e 65. Hoje, com a PEC, a gente vai ter uma regra única. Essas 3 regras elas vão acabando e vamos ter uma regra única. Tá? Se vocês quiserem, eu falo dela. Davi, honestamente, uma das alegações da base era do governo para criticar o sistema atual da Previdência é uma coisa que me intrigou um pouco. O que eles falam? Você até citou brevemente esse assunto. O Brasil tem uma população jovem, em comparação com outros países. Porém, ele gasta uma parcela percentual do seu PIB de forma parecida com países que têm uma população mais velha, mais idosa. Isso tem algum respaldo na realidade? Por que acontece isso? Olá, tudo bem? Isso é verdade. É uma estatística. Só que comparações internacionais, a gente tem que olhar com muita cautela essas especificidades históricas, conjunturais, de mercados de trabalho de cada país. Vamos lá. Eu trabalhei recentemente em um artigo com um colega meu, que a gente estava trabalhando com uma análise sobre a carga tributária no Brasil e no resto do mundo, tá? Eu estou citando isso para citar um exemplo de como que a gente tem que ter cautela nas comparações internacionais. Por que eu estou falando da carga tributária? Porque tem uma alegação de que a carga tributária no Brasil é muito alta. No senso comum, inclusive, as pessoas acham que é uma das mais altas do mundo. Aí, como é que é a comparação que se faz convencionalmente? Olham o país, o Brasil, e comparam com os países com renda per capita semelhante, e se percebe que o Brasil, ao lado da Argentina, por exemplo, na América Latina, tem a carga tributária mais elevada. Só que quando a gente compara com a OCDE, a gente vê que o Brasil ele está abaixo da média dos países da OCDE, dos 34 países da OCDE. Bom, os economistas que querem alegar que a carga tributária do Brasil não é tão alta assim, usam a comparação com a OCDE. Os economistas que querem alegar que a carga tributária no Brasil é muito alta, comparam com os países da América Latina. E as justificativas são plausíveis para os dois lados. Ora, quem compara com a América Latina alega: é errado comparar o Brasil com países da OCDE porque eles têm uma renda per capita muito mais elevada. Portanto, temos que comparar com países de mesma renda per capita, os países da América Latina. Por outro lado, eu posso alegar o seguinte: ora, eu não quero comparar o Brasil, por exemplo, com o Chile, que tem um sistema de previdência social pouco robusto. Eu quero comparar o Brasil com países que têm um sistema de seguridade social, um estado de bem-estar social mais robusto. E, além disso, é muito caro construir um estado de bem-estar social em relação à manutenção de um estado de bem-estar social. É mais caro construir uma escola do que fazer a manutenção de uma escola.
Então, se temos a pretensão de construir um estado de bem-estar social, é razoável que a carga tributária, no momento da construção, seja mais elevada do que no momento da manutenção, que é onde os estados que já completaram o catch-up social estão agora. Então, as duas comparações, elas têm justificativas, mas elas não são determinantes para a gente responder a questão: a carga tributária no Brasil é baixa ou alta? Nesse artigo, a gente fez, inclusive, uma comparação interessante. Quanto que os países desenvolvidos gastavam quando eles tinham a mesma renda per capita que o Brasil? Eles tinham a mesma renda per capita que o Brasil no final da década de 70. Aí a gente corrigiu por PPC, porque a gente não pode pegar a renda per capita bruta e jogar para frente. E tentamos olhar França, Dinamarca, etc. Quanto que eles cobravam de carga tributária quando eles eram Brasil, entre aspas? Quando eles estavam construindo o estado de bem-estar social deles. A carga tributária deles era muito próxima à nossa hoje. Então a gente vê como que dá para... Eu já mostrei para vocês 3 comparações de carga tributária. Então, as comparações são muito complicadas. Outro ponto, que o Brasil é fora da curva. Vocês já viram a despesa com juros no Brasil e no resto do mundo? O Brasil é um ponto totalmente fora da curva. O Brasil, em 2015, gastou 8,5% do PIB com juros. Tá? Sabe quanto que a Argentina e México? A Argentina não é um exemplo de responsabilidade fiscal, controle inflacionário, nem nada disso, né? Gasta 2%. O Brasil é totalmente fora da curva. A Argentina e México gastaram em torno de 2%. O Brasil é totalmente fora da curva quando se trata de gastos com juros. Totalmente fora da curva também quando se trata da tributação sobre bens e serviços. A tributação sobre bens e serviços no Brasil, a carga tributária indireta no Brasil, se comparado com os países desenvolvidos, é a segunda maior dos 34 países da OCDE. Se comparar com os países da OCDE também, o Brasil, dos 34 países da OCDE, é o que menos tributa renda, lucro e ganho de capital de todos os países da OCDE. Totalmente fora da curva em juros, em tributação. É um dos que mais tributa o pobre e o que menos tributa o rico na comparação internacional. É o que mais gasta com juros, é uma transferência de renda altamente regressiva. Então, essas comparações elas são muito úteis para a narrativa. A economia é repleta de narrativas. Então, nós temos em vários quesitos o Brasil está fora da curva. E qual que se dá ênfase? A Previdência. Além disso, o professor Eduardo Fainani tem um argumento interessante sobre essas comparações internacionais. Ora, a gente está falando de uma razão. Tem denominador, tem numerador. Se o PIB está numa trajetória, depois de uma grande recessão, uma das maiores recessões da história do país, a segunda maior recessão da história do Brasil, só ficou atrás da recessão do início da década de 80, só que a recuperação mais lenta da história, é ainda mais lenta do que a recessão da década de 80. Então o PIB está caindo muito forte. Lógico, mesmo que os gastos previdenciários não subam, se o PIB está caindo muito rápido, essa razão vai ser explosiva. Então as comparações internacionais elas devem ser usadas com cautela. As narrativas elas dão ênfase mais a um lado do que a outro, dependendo do ponto de vista do observador. Tá? Como eu mostrei, o Brasil é um ponto fora da curva em taxação de lucros e dividendos, tributação de impostos indiretos, tributação sobre herança, pagamento de juros e afins. Qual é a grande ênfase do Jornal da Globo? Previdência Social. Vamos partir para a segunda parte da nossa conversa, Davi, aproveitar a tua experiência lá, debatendo com as pessoas da comissão especial. Eu queria que a gente fizesse mais ou menos um apanhado de qual foi a proposta do governo original, né? Se você participou do debate e a oposição trabalhou para tirar alguns itens dessa proposta. Então, se você pudesse fazer um apanhado geral de qual foi a proposta inicial que chegou para debate lá com vocês esse ano ali, e para chegar até a semana passada com os itens que vocês conseguiram tirar. A proposta original era uma tragédia de grandes proporções, assim, era inadmissível.
Os economistas, eu tenho muito colega que economista, liberal, tem alguns caras que são sérios, sabe? E todos eles, assim, tirando os malucos, tirando a turma do Paulo Guedes, que são dinossauros neoliberais, atrasados, totalmente incompetentes. Inclusive, a proposta original tinha regras de cálculo bizarras em que o cara que contribuiu mais e por mais tempo acabaria ganhando menos com as regras de cálculo, em algumas situações nas regras de cálculo dele. São muito competentes. Criaram um regime de capitalização bizarro, alternativo, sem nenhuma definição, sem nenhum cálculo de custo de transição, jogando tudo para a lei complementar, uma coisa muito mal feita. Além disso, fizeram com que o BPC... O que é o BPC antes, né? O BPC era uma das grandes tragédias da primeira proposta. O BPC é um benefício, dentro daquela ideia que eu falei para vocês da Constituição de 88, da universalidade. O cara não contribuiu nada, vamos supor. Mas ele é muito pobre. E ele tem menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa na família, R$250 hoje. Ele, aos 65 anos, ele tem direito ao benefício de um salário mínimo, tá? Vamos lá. Esse cara que é um privilegiado, esse cara que não teve tempo de contribuição na vida, geralmente um trabalhador muito pobre, que foi de setor informal, é o cara que lava carro, é o cara que é da construção civil, é a faxineira que trabalha fazendo diária. Essa pessoa muito pobre, com menos de 1/4 salário mínimo, é um privilegiado, porque a reforma da Previdência supostamente era para combater esse tipo de privilégio, né? Que eles estão falando de privilegiado. O que eles fizeram? Aos 65 anos, essa pessoa tinha direito de salário mínimo. Eles pegaram e jogaram o valor de um salário mínimo para R$400 a partir dos 60 anos. E só aos 70 anos, esse indivíduo, esse trabalhador idoso em situação de miséria, isso que define um trabalhador idoso em situação de miséria, só aos 70 anos teria direito ao salário mínimo. A alegação deles, a gente também está trazendo de 65 para 60 anos R$400. Mentira, hipócrita essa alegação. Por que eles jogaram em 60 anos R$400? Lembra que a primeira regra que eu falei para vocês era da mulher que se aposenta hoje com 60 anos e 15 de contribuição? Sim. O que vai acontecer com essa mulher que se aposentou em 2000? O que aconteceria se a PEC estivesse valendo? Com uma mulher que nesse ano tem 60 anos de idade e 15 de contribuição, com as novas regras que exigem 20 anos de contribuição. O que acontece com essa mulher que não tem 20 só tem 15? Ela consegue se aposentar na RGPS? Não. Ela provavelmente já está fora do mercado de trabalho, certo? O que eles iam fazer com essa mulher, aumentando de 15 para 20? Ela não ia conseguir se aposentar, ela estaria numa situação muito frágil no mercado de trabalho. Metade das mulheres ficariam fora do RGPS aos 60 anos. Então você vai, pega o BPC, joga para 60 anos com R$400. Era justamente para abraçar a mulher que seria afetada com essa reforma da Previdência. Por isso que eles passam de 65 anos para 60 anos com R$400. Na prática, a mulher que se aposentaria com salário mínimo aos 60 anos e 15 de contribuição, ela passaria a ganhar R$400 no BPC. Foi para isso. Isso daí é explícito. Eles não argumentam isso, mas eu já conversei com técnicos. Eu já conversei com técnicos ligados ao governo e eles assumem isso, que isso foi pensado. Além disso, tem uma questão do trabalhador rural. O trabalhador rural hoje, ele precisa comprovar tempo de trabalho no campo. Ele não precisa pagar uma contribuição. Com a reforma, o trabalhador precisaria pagar por 20 anos R$600 todo ano. O trabalhador que se aposentaria com 60 anos, esse homem, o trabalhador rural, ele também seria excluído da aposentadoria rural, que é onde tinha um salário mínimo, por conta desse tempo de contribuição, certo? Para onde que esse cara iria? Com 60 anos. Olha o corte do BPC, 60 anos. Para onde que esse cara iria? Para lugar nenhum. Esse cara ficaria na rua, ficaria em situação de miséria. A gente voltaria a ter miséria. Sem nenhum tipo de cobertura. Aí o que eles fazem? Eles jogam um BPC para 60 anos com R$400. Então esse BPC aos 60 anos com R$400, essa redução de 65 para 60, uma redução brutal do benefício, era justamente
para abraçar esse trabalhador. Porque liberal não gosta de ver o idoso mendigando na rua, sabe? Então, incomoda um pouco. Então, vamos lá, vamos dar R$400 para essas mulheres e para esse trabalhador rural via BPC. Foi para isso esse BPC. Então, a gente tem uma capitalização maluca, sem nenhum critério, sem simulações, sem custos de transição estimados. A gente tinha uma destruição do BPC e a gente tinha uma destruição da aposentadoria rural. Só que isso era insustentável, o governo aprovar um negócio desse. Era insustentável. Daí, com a pressão, inclusive de segmentos da ortodoxia, do mainstream, o governo recua nesses 3 pontos. No parecer do relator, uma pressão muito grande da oposição. Parlamentares do centro, do centrão exigiram. Inclusive que falaram, porra, tudo bem que vocês vão me dar 40 milhões em emenda, mas, porra, nunca mais vou ser eleito se eu voto no troço desses. Sabe? Nem com 40 milhões os caras quiseram votar nessa destruição. Na prática é isso, pô. O governo ofereceu, isso daí é explícito. 10 milhões por ano, tinha medo do parlamentar votar nesse troço, o cara não quis, porra. E olha para os parlamentares que a gente tem, mesmo esses caras discutivos, eles não conseguiram fazer essa maldade tão grande. Mas continua desastroso o parecer do relator. Tem muitos problemas ainda, mas esse pacote de destruição de terra arrasada, em parte, os movimentos sociais nas ruas, a oposição no parlamento consegue reverter. Então, Davi, nas discussões das comissões especiais, a gente ouviu que de cada R$100 economizados, 83 saem do bolso de quem ganha até 2 salários mínimos. Isso é mesmo verdade? Você pode explicar para a gente como funciona? O cálculo disso daí é simples, são dados do governo, tá? Eu estou aqui com o impacto inicial da proposta. Esse cálculo aí era na proposta original, que economizaria 1 trilhão, 1 trilhão e 83 bi. Aí depois eles foram refazendo esse cálculo, porque esse cálculo só muito mal feito. Só no RGPS estaria 715 bi em 10 anos. Desse 1 trilhão, 715 seria para o RGPS, que é o trabalhador ferrado, tá? No máximo ganha R$5.800, muito pouca gente ganha R$5.800, a maioria ganha R$1.300, R$1.400, a média dele. A esmagadora maioria não ganha. E 182 bi, olha outra sacanagem. 715 para o RGPS, que é o trabalhador normal, que não é um servidor público privilegiado, tá? Eles falam, não, é um servidor público que ganha R$35 mil. Por isso que estamos fazendo a reforma. Não, 715 bi era para o RGPS, para o conjunto da sociedade, para o povão. E 182 bi era BPC, trabalhador em situação de miséria, e abono salarial, que é um benefício do trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Então aqui, mais de 80% estaria em quem? No cara que ganha BPC, no cara que ganha abono salarial, que é o cara que está até 2 salários mínimos no RGPS. É uma loucura falar que um negócio desse, em que mais de 80%, que está 90%, porque esses cálculos aqui tem alguns problemas, que o BPC seria inchado, a gente tem que fazer aquelas contas que eu te falei, das mulheres que iriam para o BPC, do trabalhador rural. A gente fez requerimentos de informação para pedir os dados, vieram umas planilhas toscas deles, eles são muito competentes. 80%, 90% vem desses caras. Isso aqui são dados do governo. Então é uma loucura falar que isso aqui combate privilégios. É inacreditável. É inacreditável. Eu fico imaginando o cara consegue lá na discussão, na comissão especial, olhar na cara das pessoas e ainda falar que essa reforma é boa para os mais pobres, que combate as injustiças e tal. É inacreditável. Davi, eles usam o servidor público para justificar essa destruição. Por quê? Porque o trabalhador normal, que está pegando o trem 5 horas da manhã, chega no trabalho às 7, sai do trabalho às 6 da tarde, chega em casa às 8 da noite, esse cara não conhece um banqueiro, não conhece um empresário, mas ele conhece um servidor público. Sim. Na família. E ele acha que esse servidor público é rico. E sim, o Brasil é um país muito pobre, esse servidor público geralmente está entre os 10% mais ricos, que sai entre os 90%, entre 1% mais rico. E aí, usando dessa realidade de um país muito pobre, que o servidor público da União, principalmente, os municípios são muito pobres, você deve ver guarda municipal, sei lá, em Saquarema, no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, esse cara ganha um salário mínimo, tá? Mas o servidor público da União que ele conhece realmente ganha um pouco mais.
E aí o governo fala, olha, ele se aposenta cedo, o seu parente lá, ó, seu tio lá, que se aposentou com 60 anos, ganhando 15 paus, e você vai se aposentar com salário mínimo, eu vou ferrar o seu tio. Esquece de falar que ele também vai se ferrar. E esquece de falar que desde 2013, todos os servidores públicos da União entram no teto do RGPS de R$ 5.800. Isso foi corrigido em 2013. E aí a gente fica numa discussão maluca, falando que vai acabar com o privilégio de quem ganha 40 mil, 30 mil reais, sendo que isso acabou em 2013. É claro que a gente vai ter um estoque, isso daí vai ser, isso vai ter reflexo só no futuro. Claro que a gente vai ter um estoque de gente ainda se aposentando com os benefícios antigamente. Mas foi corrigido em 2013. E aí eles usam o tempo todo na comissão, os deputados da direita, o argumento, olha, eu estou combatendo o privilégio do parlamentar, do servidor público, do Supremo, não sei o que lá, do judiciário, do legislativo. Isso é mentira. É mentira pelos próprios dados do governo. É mentira pelas regras que mudaram em 2003 e 2013. É uma grande loucura esse tipo de debate. Falar que é um ajuste em cima do RPPS. Sabe quanto que é em cima do RPPS de ajuste? Aqui no cálculo inicial do projeto? 173,5 bilhões. Eu estou com a nota aqui do governo. Isso aqui não sou eu que estou falando, é o governo. Sabe quanto que é assistência básica e focalização do abono salarial? 182 bi. Pô, é mais BPC e abono do que servidor público, pô. Isso. Isso é muito importante. Então, desde 2013, os funcionários os ditos privilegiados do alto escalão do Estado já se aposentam com o teto do 5.800, né, Davi? Invariavelmente, pode ser o auditor fiscal. Variavelmente. Tá? Pode ser judiciário. Tem uma exceção, importante falar, porque a gente tem que ter honestidade no debate. Isso funciona para o servidor da União. Servidor de Estado e município não está preso nesse teto. Certo. Tá bom? Então, o servidor do Estado do Rio de Janeiro, que está quebrado, ele não está nesse teto. Certo. E aí a gente tem que discutir. Os estados e municípios saíram da reforma também, né? Saíram da reforma. Nos estados tem servidores, que isso aí é lei doente, tá? Que estão fora desse teto até hoje, etc, etc. Mas na União, que é o que a gente está debatendo aqui, todos os servidores estão no teto do RGPS. A discussão dos estados é outra. Certo. Aí tem que separar as coisas. Certo. Davi, nesses dias eu vi você comentando a respeito do que um dos pontos da reforma era que o 40% da arrecadação do PIS destinados ao BNDES iam deixar de existir. Explica para a gente o que é o PIS e por que é importante que esse 40% vá destinado ao BNDES. Qual é a função disso? Antes, eu queria falar um pouquinho do BNDES. Ele está sofrendo um ataque muito forte desde o governo Temer, tá? O BNDES, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele está sendo destruído em prol da construção de um banco de desestatização, tá? Isso é outra coisa ideológica, tá? O que os caras querem? Eles querem usar o BNDES apenas para financiar empresas que queiram privatizar. Isso está muito claro. O BNDES, eles querem construir um banco de desestatização, de privatização. E aí, Temer primeiro faz um ataque violento ao BNDES na MP 877. Salvo engano, foi em 2017 que essa MP foi aprovada, deve ter entrado em vigência em 2018. O que essa MP fez? Os empréstimos do BNDES eram baseados na chamada TJLP, uma taxa de juros estratégica abaixo da taxa de mercado, porque crédito no Brasil é caro pra caramba. Temos um sistema bancário extremamente concentrado. Isso tira a competitividade da nossa indústria, dos nossos segmentos nas comparações internacionais, do nosso crédito altíssimo. É óbvio isso, é óbvio. Então o BNDES tem a função de minimizar essa discrepância em termos de competitividade. Então tem a TJLP, era uma forma, um mecanismo do BNDES corrigir essa falha sistêmica. Bom, a TJLP é eliminada nessa MP. O BNDES passa a adotar a TLP, que é uma taxa que varia de acordo com o mercado, se aproxima das taxas de mercado, ou seja, encarece o crédito no Brasil em uma competição que será brutal com a abertura comercial que eles pretendem fazer. Ou seja, eles estão ampliando a competição
sem dar condições de competitividade. Essa era a primeira porrada que o BNDES vai tomar. Aí a segunda é o seguinte, o BNDES hoje tem 40% dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, os recursos do FAT vêm do PIS/PASEP, e esses 40% constitucionais, que estão lá na Constituição desde 1988, eles vêm para o BNDES. Aí eles falam, mas o FAT não é para isso. Claro que o FAT tem essa função, porque o BNDES, ao proporcionar desenvolvimento econômico, obviamente ele gera empregos. Empregos, se tiver uma atuação adequada do BNDES, empregos de qualidade. E com exigência de contrapartidas. Se a gente tem um banco público, a gente pode exigir contrapartidas. A gente pode exigir contrapartidas em termos de sustentabilidade ambiental. A gente pode estimular determinados setores que não são tão lucrativos no curto prazo. E o BNDES teria todas as funções. No texto original da PEC, eles reduzem de 40% que tinha na Constituição para 28%. Tá bom? Então tinha uma pequena redução, de 40 para 28. Na verdade, essa redução inicial, a gente tem que ser justo também aqui, a gente não pode inventar fake news. Essa redução não alterava muita coisa, de 40 para 28 dos recursos do FAT para o BNDES. Por quê? Porque na PEC eles estão eliminando a DRU. Tá? Vou dar um exemplo prático do que eu estou falando aqui, que esse assunto é bem complexo. Vamos supor que o FAT tenha R$100 aqui. Tá bom? A DRU, que atualmente está em 30%, desvincula R$30 e fica sobrando R$70 para o FAT. Uhum. E os 40% incidem em cima desses R$70. Tá bom? Então, os 40% não incidem em cima dos 100 por conta da DRU, incidem em cima dos R$70 e 40% dos R$70 é R$28. Sendo que sem a DRU, A DRU é a desvinculação na Receita da União, isso? São as desvinculações de receitas da União, é isso. Uhum. Sendo que sem a DRU, que está sendo eliminada pela PEC, incidiria 28% em cima dos 100, ao invés de cima dos 70%. Então, 28% seria o equivalente aos 40% com a DRU. Ô, Davi, você pode explicar rapidinho de novo o que a FAT é um fundo de amparo ao trabalhador, é isso? Isso, com recursos do PIS/PASEP. Certo. E 40% desses recursos são destinados ao BNDES hoje. É a principal fonte do banco ao lado dos repasses do Tesouro. Os repasses do Tesouro estão diminuindo muito e o FAT está sendo eliminado. O FAT e os recursos do Tesouro equivalem a 70% dos recursos do BNDES. Certo. Tá? Então, você está desmontando o BNDES. Você está descapitalizando o banco, por um lado. Você está colocando, com o Temer, isso aí não foi o Bolsonaro, ainda foi o Temer, colocando taxa de juros mais alta. Ou seja, é um desmonte do banco. O banco, basicamente, ele seria direcionado a fazer empréstimo para empresas que queiram avançar no sistema, nos processos de privatização. Foi assim na década de 90 e vai voltar a ser. É isso. Então, eles desceram de 40 para 28 no texto original, sem maiores impactos por conta da eliminação da desvinculação dos receitos da União. Tá bom? Só que no último texto do relator, dado o desmonte que ele havia feito, ele quis compensar esse desmonte no texto, ele quis compensar reduzindo o BNDES de 28 para 0. Ele zerou os repasses do FAT. O PSOL e também o PSB apresentaram destaques na comissão especial para reverter esse dano. Tá? Esse dano seria gravíssimo. Isso aqui seria um desastre. Isso aqui seria um desastre. E o relator acata a nossa sugestão e modifica o texto no âmbito do debate na comissão. Na última semana ele modifica o texto e volta aos 28% do BNDES. Uma grande vitória da oposição no parlamento. Uma grande vitória. Davi, a gente estava acompanhando essa semana a votação na comissão especial. A gente viu que às 2h foi retirada do texto a parte que previa o fim da isenção fiscal aos exportadores rurais. Quais serão os efeitos dessa alteração e como eles justificaram isso? Essa parte política, eu tenho até dificuldade de falar que eu estava presente nesse momento na comissão, foi uma das coisas mais revoltantes que eu vi na minha vida, sabe? Assim, toda a conjuntura foi algo muito pesado, sabe? Nós temos uma deputada de 84 anos,
a Luísa Erundina. 1h30 da manhã, quando esse destaque estava sendo votado, a gente ficou 2 madrugadas, tá? A Erundina, ela sai da comissão às 2 horas da manhã e às 8 horas ela está de volta, tá? Às 8 horas da manhã ela está de volta. Nossos parlamentares, eles ficam de 8 da manhã às 2 da manhã, voltam no outro dia às 8 da manhã, são ignorados completamente no debate, pela grande imprensa, inclusive nas redes sociais, mas eles estão lá. A Erundina foi falar sobre essa grande sacanagem que estava acontecendo, sabe? Às 2 horas da manhã, ela foi vaiada por uns moleques, por uns vagabundos do PSL. Os vagabundos, cara, desrespeitando uma senhora que estava 1h30 da manhã se colocando contra algo que é inadmissível. Inclusive o Novo votou contra isso. O Novo. O PSDB votou contra isso. Sabe? É algo absurdo. E isso passou. Aí a Erundina foi vaiada por esses caras. Ela se levanta. Quantos bilhões? 83 bilhões de reais em 10 anos, porque o relator, ele, em uma das poucas partes acertadas do texto, ele cria um dispositivo que impede a concessão de renúncias fiscais para exportações do agro. É o mínimo, óbvio. Porra, o agro já tem uma competitividade enorme. Condições de competição e competitividade enorme. Então ele elimina essa possibilidade no texto de renúncias previdenciárias, de receitas da Previdência, no texto. E o que o bloco que une PMDB, PP e PTB fizeram? Destacaram essa parte do texto do relator, que é um relator do PSDB, para votar em separado. Ou seja, e o voto ali era quem queria que essa parte do texto fosse mantida e quem queria retirar essa parte do texto. O PSL, o partido do governo, vota pelas renúncias fiscais do agronegócio. Olha, mas aí tem um detalhe nessa conjuntura. Um pouco antes disso, tinha um destaque. Um pouco antes desse destaque de 83 bilhões para o agronegócio, teve um destaque que tentava garantir um salário mínimo para pensionista. Que teve um marido, morreu, a pensionista teria garantia de ao menos um salário mínimo, como é na Constituição hoje. A PEC elimina essa garantia. Teve uma votação de um destaque que era só isso. Olha, pessoal, vamos garantir ao menos um salário mínimo, porque na regra que está sendo colocada, a pensionista ela tem direito a 60% do benefício, mais 10% por dependente. Ou seja, se for só pensionista, sem dependente, 60% do benefício. Sem garantia nem do salário mínimo, ou seja, pode ser até de R$600 uma pensão. Pô. Isso no Brasil é um absurdo. É um absurdo. É um crime. E esse destaque não passou. Esse destaque teria um impacto fiscal muito parecido com a renúncia do agro. E o relator não conseguiu, não quis aprovar isso, que ele disse, é um impacto fiscal grande. A gente não tem exatamente os números, mas era algo em torno de 86 bilhões. Como garantir 86 bilhões, pessoal? Uma crise fiscal enorme para a viúva. R$600 não é tão pouco assim, gente. É só uma queda de 1.000 para 600, R$400 só. Sabe? Isso não paga nem o jantar deles depois da reforma da comissão. Mas não é tão grave assim. Depois deram uma renúncia de 83 bi para o agro. Foi algo revoltante, às 2 horas da manhã, todo mundo dormindo, na madrugada, na calada da noite. O Alexandre Frota ficou constrangido. Isso aqui é importante, Zedali aí não saiu. O Alexandre Frota ficou constrangido, não quis votar, ele ficou constrangido de votar favorável, porque é o líder dos partidos que dão o voto da bancada. Aí ele falou, olha, eu libero a bancada e os deputados para votarem como eles quiserem. Passou 3 minutos, a Joyce, ela entra na comissão e fala, não, o PSL vai votar sim. E desautorizou o Alexandre Frota, que é o coordenador do partido naquele troço. Então, até o Alexandre Frota, que gosta de fazer sacanagem, ficou constrangido com o tamanho da putaria que ele estava fazendo com o povo, entendeu? Nem ele quis fazer uma pornografia tão explícita assim, sabe? A Joyce entra e fala que o PSL vai sim. Inclusive o PSL votou contra os guardas municipais. O PSL votou contra o policial civil. O PSL votou durante toda a comissão contra a base que apoiou ele. Os policiais dentro da Câmara gritavam, Bolsonaro traidor, PSL traidor.
votou contra toda a base. O guarda municipal, um trabalhador precarizado, que ganha um salário mínimo na maioria das prefeituras do Brasil. O PSL votou contra os destaques que ajudavam o guarda municipal. Então, esse contexto foi É bom lembrar uma que situação muito triste. É bom lembrar que o Bolsonaro foi eleito falando que a prioridade do governo dele era a segurança pública, né? Nem para sindicalista da base dele ele presta. Exatamente. Inclusive, ele tentou mudar as regras. Só que se deu bem foram os policiais que ele representa. O filho dele é policial federal, entendeu? Então, ele conseguiu regras amenas para os policiais do topo da pirâmide. Esses sim privilegiados. Ele tem que botar aqui, ó. Olha só. Policial federal, delegado da Polícia Federal, que ganha 30 mil reais, vai se aposentar com integralidade. Tá? Com 55 anos de idade. Tá bom? Enquanto isso, o guarda municipal que está no RGPS está nessa regra de cálculo maluca dessa PEC. Que aí eu tenho que falar dessa regra de cálculo também. Então, a única categoria, a categoria que se deu bem são policiais do alto escalão. É o delegado da Polícia Federal, é o policial legislativo lá do Senado e da Câmara que ganha 20 e tantos mil reais, que estão numa situação boa nessa PEC. 55 anos de idade, salário alto, não é nada grave. Aí eles ainda reclamaram que eles queriam mais. Eles queriam uma transição de 17% de pedágio. Eles queriam o melhor dos mundos, eles não queriam nem ter idade mínima. E o Bolsonaro, inclusive, ligou, que ele falou, não, policial federal não pode se aposentar com 55 anos. Não pode, tem que se aposentar com 50, porra. Esse negócio é absurdo, 55 anos. Aí ligou. O Maia deu uma entrevista falando que ele tem que entender que ele não é presidente só dos policiais. Eu digo mais, ele acha que ele é o presidente só dos policiais de alto escalão, que para a Guarda Municipal ele não liga. Tá? Então foi uma coisa absurda. Ele ligou, isso aí são na imprensa, pedindo para reverter um negócio que a única categoria que estava razoavelmente bem representada na PEC eram os policiais, ele deixou muito, 55 anos de idade, sim. É um escárnio com o povo, é um escárnio. A reforma da Previdência é tão boa que ninguém quer participar dela, né? Pelo menos as corporações estão se organizando. Forças Armadas estão de fora. A Força Armada é 25 anos de serviço para a mulher, 30 para... não, como que é? Força Armada hoje não tem idade mínima. Metade dos militares se aposentam antes dos 50 anos. Mais de 90% antes dos 55 anos, com integralidade do último salário, tá bom? Tem privilégio nas Forças Armadas, temos que falar isso. Ou seja, os poucos lugares onde ainda tem privilegiados são justamente os que não entraram na reforma da Previdência. E é bom lembrar que os militares têm um déficit gigante de contribuição, né, na Previdência, né? 16 vezes maior do que o déficit do RGPS por pessoa, se for dividir por indivíduo. Eu concordo com algumas... Isso daqui não é uma posição do meu partido, mas é uma posição minha. Eu acho injusto um general se aposentar com 50 e poucos anos, ganhando o último salário da carreira de 20 e tantos mil reais. Eu acho injusto. E é justamente ele, ou um delegado da Polícia Federal, se aposentar com 55 anos. E o Gari se aposentar com 60. O trabalhador da Constituição Civil ir para 65 anos ou muito mais. Isso é injusto. Tem uma simetria. Mesmo que defenda uma reforma da Previdência, deveria estar revoltado com isso que aconteceu. Tiram o agronegócio, continuam com a isenção do agronegócio, 83 bi. Continuam com o privilégio dos militares. O projeto dos militares eles só apresentaram para falar que iam apresentar, não abriu nem comissão para votar esse troço. E o resto da população duramente afetada. Aposentadoria especial, um escárnio que eles fizeram. Hoje não tem a idade mínima para aposentadoria. O que é aposentadoria especial? O cara que trabalha debaixo de uma mina de carvão, esse cara está ferrado. A expectativa de vida dele, inclusive de sobrevida, é muito baixa. Ele trabalha numa mina de carvão respirando um monte de gás tóxico. Entendeu? O Gari que corre atrás de um caminhão de lixo no Brasil, o dia todo, ele tem uma aposentadoria especial, sem idade mínima, só com tempo de contribuição. Porque esse cara, com 57 anos, um Gari, fica difícil pro cara correr atrás do caminhão de lixo. Sabe? Então, o Bolsonaro botou uma idade mínima de 60 anos pro Gari. E botou uma idade mínima de 55 anos pro delegado da Polícia Federal. Porque para eles é muito duro ser delegado da Polícia Federal e por isso ele tem que se aposentar com 55 anos. Mas o Gari ele tem que se aposentar com 60. É inacreditável. É incrível.
Então, em resumo, Davi, a oposição conseguiu tirar a capitalização, o BPC voltou ao um salário mínimo, ao invés de cair para R$ 400, conseguiu também a reforma dos trabalhadores rurais, que foi mais uma conquista. Tem mais alguma que você quer pontuar para a gente passar para a terceira parte? O BNDES, Do BNDES, que a gente já comentou. importantíssima. O BNDES foi uma intervenção direta da oposição, né? Praticamente salvando o BNDES, né? Sim, praticamente salvando o BNDES, com destaque da bancada do PSOL e do PSB. Certo. Além disso, o abono, o que é o abono? É como se fosse um 14º salário para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Eles reduzem esse recorte de 2 salários mínimos para 1 salário mínimo no texto original da PEC. Isso ia tirar 23, 26 milhões de trabalhadores do abono. A gente teve uma pequena vitória e esse valor de um salário mínimo subiu para R$1.300 e poucos. Uma redução de danos, no caso. Então, são esses os pontos que a gente conseguiu. O ponto estrutural que permanece é a regra de cálculo, que é muito ruim. A não garantia de um salário mínimo da pensão por morte, regras desconstitucionalizadas. Então, temos retrocessos. Idade mínima para professor. Temos vários retrocessos ainda que estão no texto. Certo. Na nossa primeira entrevista no podcast, nós conversamos com o professor André Roncara de Carvalho sobre a teoria monetária moderna. Então, quem está escutando a gente já ouviu essa entrevista e mais ou menos sabe do que se trata. Nós queremos te pegar essa última parte da conversa para fazer uma análise, uma perspectiva das finanças funcionais e da MMT sobre como funcionaria, qual seria a função da Previdência sobre esse prisma, né? Então, eu vou passar a palavra para o Everton para ele fazer a primeira pergunta. Davi, do ponto de vista da teoria monetária moderna, não seria contraproducente para a atividade econômica retirar R$1 trilhão das mãos das pessoas? É o que significa, em resumo, essa economia que o governo está anunciando para os próximos 10 anos? Eu acho que a MMT, que não é uma teoria tão nova quanto se supõe, eu acho que o professor André falou isso no último podcast de vocês. Ele comentou que era uma piada para os economistas. É uma piada interna, tá? Que as economias funcionam assim há só 4.000 anos. Keynes fala isso no livro dele de 1930, um tratado sobre a moeda. E nos recentes trabalhos de antropologia do dinheiro, isso fica totalmente comprovado. Não só 4.000 anos, mas sim 5.000 anos. Tá? O que essa teoria diz? A teoria monetária moderna, que entra no Brasil a partir dos textos do André Lara Rezende, economista liberal de respeito, formulador de fato do Plano Real, tá? Ele escreve um artigo muito interessante, muito bom no Valor, sobre os princípios básicos da MMT. Eu recomendo a todos lerem esse artigo. Eu tenho discordâncias pontuais com o artigo dele, tá? Mas, no geral, o artigo dele é correto e ele erra nas recomendações de política econômica porque elas são descasadas do arcabouço teórico que ele apresenta. O que essa teoria mostra? Primeiro, um ente monetariamente soberano ele não tem restrição financeira em relação aos gastos na própria moeda que ele emite. Tá? Ele tem restrições de outras ordens. Então, olha só, isso daqui é muito importante. Eu não estou falando que o Estado não tem restrição para gastar. Eu estou falando que o Estado não tem restrição financeira. Porque volta e meia tem alguém meio que não gastou 10 minutos de pesquisa no Google, que é um absurdo, a pessoa se gastar 10 minutos no Google, ela vai perceber o que a MMT diz. A MMT não diz que o Estado pode gastar à vontade para sempre. Isso não está, ninguém da MMT disse isso. Tá bom? 10 minutos no Google resolve isso. A MMT mostra que não há restrição financeira na moeda que o Estado emite. Ou seja, não há uma restrição em termos de relação dívida-PIB. Não há uma restrição para um déficit de 2% do PIB, ou de 3% do PIB, ou de 1% do PIB. Tá? O governo não quebra na própria moeda que emite. Isso implica dizer que um governo, por exemplo, ele faz um país que não tem petróleo. Tá? Um governo ele pode fazer o petróleo aparecer magicamente gastando dinheiro? Claro que não, pô.
Existem restrições reais, concretas. A principal delas é o pleno emprego e o limite da capacidade ociosa. Se não há recursos reais disponíveis, gastos acima desse ponto gerarão pressões inflacionárias. Óbvio. A situação do Brasil é essa. A gente tem uma capacidade ociosa monstruosa. A gente tem um desemprego monstruoso. Então, o que a MMT fala é que os gastos do governo devem levar a economia ao ponto de ocupação da capacidade ociosa e dos fatores de produção, do emprego, da capacidade ociosa da indústria e dos diversos setores. Outro limite é o limite para gastos na moeda que o país não emite. Que essa crítica, inclusive, vem dos heterodoxos. É uma crítica, me desculpe, ridícula. Falam assim, olha, a MMT não entende que o real é diferente do dólar. Porra, quem da MMT falou que real é igual a dólar? Ninguém. Ninguém da MMT falou isso. A gente sabe que a gente não consegue importar, sei lá, trigo com real. A gente tem que ter dólar, tá? Isso daí que parece que é uma teoria meio abestalhada, que confunde real com dólar. Não, ninguém confunde isso. O que a gente mostra é que hoje no Brasil, com 380 bilhões de dólares de reserva, pela primeira vez na história, a gente não tem uma crise gerada por uma escassez de divisas e uma crise de balanço de pagamentos, que é o que está acontecendo na Argentina e na Venezuela. Eles têm uma crise de balanço de pagamentos, eles não têm divisas. Eles não têm dólar para garantir as importações. E isso faz com que o câmbio deles exploda, desvalorize. Se o câmbio desvaloriza, o que acontece? O preço dos produtos importados, que são variados na Venezuela, quase tudo. A Venezuela importa quase tudo. Fiquem caríssimos, tá? Com essa desvalorização cambial, e isso repassa para os preços internos. E aí, se você tiver contratos muito indexados, você gera uma tendência de inflação inicial da economia. É isso que acontece na Venezuela. Isso acontece na Argentina. São dois modelos de economia totalmente diferentes. A gente tem um Macri extremamente neoliberal e a gente tem um Estado mais forte na Venezuela. Os dois têm crise de balanço de pagamentos com impactos no câmbio que se repassam para a inflação. Ambos os casos. É um problema de estrutura produtiva e de falta de robustez em termos de acúmulo de reserva, dolarização da atividade interna, dívida atrelada a câmbio, etc. Isso não tem no Brasil. Então, tem que limpar esses dois debates. A MMT diz que pode gastar à vontade. Não. A MMT diz que a restrição ela é real, recursos reais, capacidade ociosa, desemprego, reservas internacionais e etc. A partir de um determinado ponto, é óbvio que gastos podem estimular algum tipo de processo inflacionário, mas estamos obviamente longe desse ponto, e hoje os economistas liberais já estão assumindo isso, que é uma loucura. A gente tornar como parâmetro um déficit, um resultado contábil, como uma restrição em si, ou um determinado nível de relação dívida-PIB. Um exemplo simples. Em 2001, se vocês jogarem no Google lá, botarem ferramenta de pesquisa por data, joga assim, relação dívida-PIB, o Brasil vai quebrar. Os caras falavam assim, olha, quando chegar em 50% da relação dívida-PIB no Brasil, o Brasil quebra, não vai ter mais dinheiro para pagar dívida. Bota lá em 2001. Aí depois esse valor sobe para 70. Agora já subiu para 100. Era 80. Aí como já está chegando no 80 e o Brasil não quebrou, todo mundo continua comprando, o público continua sendo pago, vira 100. Aí daqui a pouco vai virando. Eles vão mudando o chute, tá? Eles mudam o valor do chute. Mas isso daí é só vocês jogarem no Google. Quando é que o Brasil vai quebrar? O Brasil vai quebrar quando chega a 50. Aí, não chegou, aí quando passou e não quebrou, vai quebrar quando chegar a 55, 60. Você vai vendo isso aí pela ferramenta do Google. É interessantíssimo. E o que isso tem a ver com a Previdência? Bom, o debate da Previdência ele gira em torno, olha, o debate mais raso, tá? Déficit, superávit e equilíbrio fiscal no curto prazo, porque senão o Brasil vai quebrar. Porra! Esse não é um debate. O país não quebra porque está com uma relação de vida-PIB um pouco maior, um pouco menor, com déficit um pouco maior, um pouco menor. Então, esse debate, a MMT mostra que é totalmente falso. É um falso debate. Nem diria MMT. Isso daí é algo que está presente na teoria pós-keynesiana durante quase 100 anos. Tá? Desde 1936 a gente tem isso. Durante 80 anos.
até os anos 70, isso que eu estou falando, depois da Segunda Guerra, até os anos 70 era normal você pensar as finanças como finanças funcionais. Ou seja, você utilizar a capacidade do Estado monetariamente soberano para manter níveis adequados de pleno emprego. Isso daí era o normal até a década de 70 e vai deixando de ser ao longo do tempo. Então, o debate da Previdência não é um debate de qual é a relação dívida-PIB adequada, qual é a relação de déficit-superávit adequado. A questão da Previdência deve ser um debate redistributivo. O quanto que desejamos gastar do excedente produzido com os idosos. E aí, o que é importante falar desse debate demográfico? Hoje, nós temos 12 trabalhadores ativos para sustentar 6 inativos, dentro daquela lógica que eu falei no início do programa com vocês. Tá bom? Então, esses 12 ativos têm que repartir parte da despesa, da renda que eles recebem com os inativos. No futuro, isso vai cair para 8 ativos apenas, isso em 2060, 2050, para os mesmos 6 inativos. Ou seja, a gente vai perder 4 trabalhadores para sustentar o mesmo número de inativos. Esses inativos aqui eu estou somando criança com idoso, tá bom? Porque é um erro somar só o idoso nos inativos. Você tem a razão de dependência total, razão de dependência em relação aos idosos e razão de dependência em relação às crianças. Mas sabe o que acontece hoje no Brasil? Desses 12 ativos, 1/4 está fora do mercado de trabalho. Hoje no país. São 25% dos trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho. São 13 milhões de desempregados e 28 milhões de pessoas subutilizadas. O que é esse subutilizado? É o cara que não trabalha o que gostaria, ou seja, trabalha menos do que as 40 horas. É o cara que desistiu de procurar emprego. Tá? É o cara que está desempregado de fato, que procura e não acha. Esses são os trabalhadores subutilizados. 25%. 1 em cada 4 trabalhadores estão fora da força de trabalho. Só que a gente tem, além disso, uns 40% do trabalho informal, setor de serviço. Tá bom? E o que isso quer dizer? Que o apocalipse que eles projetam para 2050, que vai ter pouca gente trabalhando para muito idoso, já está acontecendo agora nesse momento. E não tem nada a ver com demografia, tem a ver com o quê? Com desemprego, com uma política econômica maluca, louca. É uma coisa esquizofrênica. Até o Samuel Pessoa, que é um aloprado, um neoliberal aloprado, está voltando atrás. Olha os últimos trechos dele. Todo mundo agora já concorda que isso é maluquice. Tá? Então, o que está acontecendo? O que eles estão projetando para 2060, que vai ter pouca gente trabalhando e muito idoso, está acontecendo agora. Não tem nada a ver com demografia, tem a ver com desemprego. E é aqui que a MMT ajuda a entender que dá sim para corrigir esse problema de desemprego sem gerar pressão inflacionária, porque temos uma capacidade ociosa monstruosa, temos muitos trabalhadores disponíveis, temos muita reserva internacional e pouquíssimo risco de uma crise no balanço de pagamentos que gere uma pressão cambial que desencadeie um processo inflacionário. A MMT deixa isso muito claro nesse momento. Além disso, a gente tem que falar outra coisa, que isso que eu estou falando no MMT, na verdade, é uma tradição muito mais longa, que vem de Hayek, que vem de Keynes, que vem inclusive de Marx. Outra coisa importante, sofisticação produtiva, tá? Sofisticação produtiva. A indústria no Brasil, ela foi destruída desde a década de 90. Foi destruída. A participação da indústria está sendo destruída. Ela, no futuro, vai estar em apenas 9% do PIB. Muita gente fala que o Brasil gasta muito com previdência antes de envelhecer. Eu diria outra coisa, que o país se desindustrializou antes de ficar rico. Tá? Porque a desindustrialização é normal depois que você fica rico. A gente desindustrializou antes de ficar rico. A gente tem uma estrutura produtiva muito pobre. Nós temos 2 tipos de atividade na economia: a induzida e a indutora. Tá? As atividades indutoras são aquelas que geram. Por exemplo, você tem um comércio na sua cidade pequena lá, sei lá, tem um comércio em Belfor Roxo e tal.
Por mais criativo que você seja e etc., você precisa de alguma atividade indutora que gere renda para que sua atividade comercial, para que o pequeno e médio continue ganhando alguma coisa, sobrevivendo. Você vai ver essas lojas todas fechando no Brasil hoje. Então a gente precisa... E qual é o setor que tem maior ganho de produtividade e que segura todo o resto das atividades induzidas? São os setores de serviços sofisticados, é um caminho que a gente já fez. Ela transitou direto para serviços sofisticados, que nós não temos no Brasil, ou a indústria, tá bom? Então, nós temos serviços pouco sofisticados, comércio em geral. Nós temos um desmonte brutal na indústria. Nós não temos pesquisa e desenvolvimento para transicionar para serviços sofisticados. O que isso faz? Com que o trabalhador do futuro seja pobre. Então, a gente vai ter uma razão de dependência ruim com um trabalhador que produz pouco. Então, por isso que ele vai ter muita dificuldade de sustentar o trabalhador inativo. Então, a gente tem que trazer para o debate da Previdência. Sofisticação produtiva importa para a Previdência. Nós temos que fazer a transição demográfica, ela tem que ser feita com ganho de sofisticação produtiva. 2. Como que nós tributamos no país? Nós tributamos muito mal. Nós temos que começar a tributar mais a renda dos ricos, que tem baixa propensão marginal a consumir, e menos a do pobre, que consome muito. Então tem que ter tributo no debate. E isso, inclusive, faz o país crescer. Se você tributa mais lucros e dividendos e menos a renda das pessoas pobres, você aumenta o consumo. Sofisticação produtiva, tributação. E aí a gente coloca tudo isso no debate. E o que a gente tem que olhar é a distribuição de renda. E não a distribuição de renda nos níveis de emprego e capacidade ociosa, reservas internacionais e afins, e não um número mágico baseado em teorias mitológicas, de fadas da confiança que fogem e não aparecem se o país chegar a 50%, 70%, 80%, 90% do PIB. Tá? A MMT ela limpa o debate e é muito bom que o André Lara Rezende está assumindo isso, sabe? É importante. O André Lara Rezende, um economista liberal, dos melhores, tá? Porque esses outros economistas que criticam o MMT, eles não têm relevância nenhuma, tá? O André Lara Rezende, inclusive, num debate, recentemente no INSPE, ele mostra que como o plano real, a parte boa que ele considera boa do plano real, ela foi formalizada, ela foi implementada porque ele fugiu dos paradigmas vigentes convencionais do mainstream, que ele, por conseguir extrapolar os limites do mainstream, ele consegue elaborar um plano que é o grande fator de estabilização da economia. Claro, ele ignora os fatores exógenos, tá? Nele, porque ele quer se mostrar que é mais genial do que realmente é. Mas, de fato, ele consegue extrapolar os paradigmas da sua época e propor um plano que não é ortodoxo, é um plano heterodoxo, pelo menos a partir dele. Ele coloca isso no debate. Edmar Baixa responde o André Lara Rezende numa crítica do valor, e aí o Baixa fala assim, eu não quero saber dessa teoria não, porque ela é feita em universidades de segundo escalão, no Brasil e no mundo, então eu não vou nem ler isso. Eu só me preocupo que essa teoria aí pode gerar hiperinflação. Eu não li, mas ela pode gerar hiperinflação e no Brasil já tem um histórico de inflação. Então ela é ruim. Essa é a crítica do Edmar Baixa. Mônica De Bolle fez uma crítica do tipo, olha, eles acham que não tem limite para gasto, isso é errado, porque tem limite para gasto. Porra. E aí o André Lara Rezende fala para eles o seguinte, olha, eu não preciso de tutela intelectual de economista nenhum. Porra, eu fiz PhD no MIT, eu formulei o plano real, então não tenho essa coisa de complexo de vira-lata e de querer defender um dogmatismo fiscal tecnocrático autoimposto, porque alguém diz para mim, eu tenho autonomia intelectual, não preciso de tutela igual a vocês. E, de fato, a gente tem que fugir dessa tutela intelectual, desse espírito de subordinação e de vira-latismo. A gente tem que se reinventar como país e, inclusive, na nossa academia, na própria ciência econômica. O Brasil é atrasado, é dogmático, é conservador no pensamento econômico. Isso a gente vê com os ataques com o André Lara Rezende.
o cara que é o pai do Plano Real, que foi presidente de BNDES, que fez sucesso no setor privado, que estudou no MIT e não na Unicamp, está passando na sua perseguição. E esse conservadorismo político, às vezes a gente acha que é burrice dos ortodoxos, mas ele tem uma função. Quando o país se aproxima muito, quando o país chega muito próximo do pleno emprego, embora ele não tenha uma restrição financeira para os seus gastos, dependendo do crescimento da produtividade, que no caso específico do Brasil foi baixo nos últimos anos por conta de uma ausência de política industrial, de uma abertura comercial e financeira violenta na ausência de competitividade da indústria, foi baixa. E você manter um país no pleno emprego nessa situação, você começa a aumentar o salário acima da produtividade, a taxa de lucro do capitalista cai. E aí você gera uma reação do capital pedindo, demandando que a política econômica vigente seja alterada. Você gera desemprego para rebaixar salário e retomar a taxa de lucro. Em 2015 tem um vídeo do Samuel Pessoa que é sensacional no YouTube, ele debatendo com o professor Beluso da Unicamp. Ele, isso era março, abril de 2015, início do programa de austeridade fiscal, ele fala, olha, você tem que abre aspas e fecha aspas, que eu estou quase reproduzindo o que ele falou. Eu estou muito feliz que o desemprego no Brasil está subindo rápido e os salários estão caindo. Porque economista é um bicho ruim, né? Ele faz essa piada. Esse era o objetivo da austeridade fiscal. Então, colocar o debate da Previdência de forma isolada, olhando déficit ou superávit, isso aí a esquerda também faz, como um parâmetro definitivo de sustentabilidade, é muito pobre. A gente tem que avançar para o debate estrutural, o debate tributário, que país nós queremos em 2060. A gente quer um país focalizado em shopping center, que é um fazendão de soja, totalmente uberizado, ou a gente quer um país com uma estrutura produtiva sofisticada, com serviços sofisticados. Por isso a gente tem que ter um BNDES forte, a gente tem que ter planejamento econômico, a gente não pode deixar 25% da nossa força de trabalho ociosa, enquanto eles poderiam estar construindo um país melhor, com infraestrutura. A gente está desperdiçando tempo, a gente tem que construir isso tudo para encarar o desafio que é a transição demográfica, um desafio inclusive muito bem-vindo, porque a população envelhecer é algo bom, não é algo ruim. Dalizão, estamos se encaminhando para o final, aí já passamos da 1h30 de conversa. Queria fazer uma última pergunta para você. Você acha que alguns jornalistas e alguns liberais já estão convencidos que não há saída para a crise sem investimento público? Todos eles estão convencidos, todos. Ninguém é idiota o suficiente para achar que tirar 1 trilhão da economia de benefícios sociais é o suficiente para a economia retomar a atividade. Uma coisa muito básica que a MMT explica. Isso aí deveria ser tipo 1 mais 1 é 2. A despesa de alguém é renda de outra pessoa. Quando o Estado gasta R$1 com previdência, alguém está ganhando R$1. Então, você diminui a renda da economia como um fator determinante de crescimento econômico é uma loucura. E eles já estão convencidos disso, porque a realidade se impôs. Desde 2015, eles primeiro começaram assim, vamos fazer o impeachment de Dilma, que quando tiver o impeachment da Dilma, a economia vai crescer porque vai ter uma fada da confiança que vai aparecer com o impeachment da Dilma, porque a corrupção no Brasil vai acabar, etc, etc. Fada da confiança não veio. Aí tem que ter uma reforma trabalhista. Aí fizeram a tal da reforma trabalhista, fada da confiança não veio. Aí fizeram o teto dos gastos, congelaram o gasto público no Brasil por 20 anos. O gasto público vai ser destruído no Brasil. E a variável de ajuste é sempre e invariavelmente investimento público, que é a despesa mais dinâmica da economia com o maior potencial de multiplicador fiscal. Fada da confiança não vem. Agora é a reforma da Previdência. E aí eles estão sendo desmoralizados pela realidade. A realidade está desmoralizando a teoria deles. Aí agora eles vão falar assim, não, tem que ter um impulso fiscal moderado. Inclusive, Samuel Pessoa já fala isso no blog do Ibre. Eles estão totalmente convencidos, sempre estiveram, na verdade, os menos idiotas sempre souberam disso. Eles só queriam fazer um ajuste no mercado de trabalho, por um lado, e por outro, destruir espaços de acumulação ocupados pelo Estado em prol da abertura de espaços de acumulação para o setor privado. Por exemplo, a destruição do BNDES, ela serve para quê? Para abrir espaços de acumulação para o setor financeiro nacional e internacional. Isso acontece na saúde, na educação. Por exemplo, se você tem acesso à faculdade pública, você vai entrar numa faculdade privada? Não.
Se você tem acesso a uma boa saúde pública, você vai entrar em um plano de saúde? Não. Então é preciso destruir esferas públicas para abrir espaços de acumulação para o setor privado. Isso não tem nada a ver com ajuste fiscal. Ajuste fiscal é retórica para eles avançarem nesse projeto de Estado mínimo ideológico. Ideológico que serve a alguém. Davi, bom, depois dessa aula que você deu para a gente aqui, me resta te agradecer novamente pela tua oportunidade de conversar. Gostaria de parabenizar você pelo trabalho que você tem feito lá nas comissões e também parabenizar por você ser um economista que, diferente do mainstream, tenta passar uma nova visão da macroeconomia, uma visão diferente do mundo, e isso eu sei que é um trabalho difícil para fazer. Então, eu queria abrir para você fazer as suas considerações finais aí, para quem está ouvindo a gente agora. Minhas considerações finais. Eu gostaria de deixar claro que essa reforma da Previdência, do jeito que está sendo feita, e mesmo com as pequenas vitórias que nós obtemos, ela continua muito ruim. As regras de cálculo dela são muito ruins, 20 anos só dá acesso a 60% do benefício, tá? Então, quem conseguir contribuir 20 anos, que é cada vez mais difícil, só vai ter 60% do benefício. Inclui as menores contribuições da vida nesse cálculo, que hoje não é incluída, exclui as 20% maiores. Ela vai reduzir a renda disponível no futuro dos idosos, vai fazer os idosos permanecerem mais tempo no mercado de trabalho. E isso tudo em um panorama que a gente olha para o futuro e vê o quê? Um país com uma estrutura produtiva destruída, um país com desemprego crônico, que eu não vejo nenhuma perspectiva de retomada hoje. A gente vai tirar os idosos da aposentadoria e vai jogar ele no desemprego, tá? A gente não está tirando o idoso, porque eles falam, vou tirar o idoso vou fazer o idoso se aposentar mais rápido para ele ir para o mercado de trabalho. Não, a gente vai estar jogando o idoso para o desemprego, para a miséria, ignorando todo o debate estrutural. Vamos ter um país mais pobre, com mais idosos em situação de miséria, e temos uma total ausência de debate econômico. Temos um presidente da República que ficou 30 anos votando orçamento todo ano. Ele tem uma equipe de assessores enorme, tá? Cada partido tem muitos assessores disponíveis. E o cara não sabe falar nada de economia, que é o trabalho dele toda hora, porra. E um Paulo Guedes, um dinossauro. É uma situação de destruição, e isso obriga a gente, e vocês estão fazendo um trabalho nesse sentido, de conversar, de debater com a população, de tentar tornar esse tema acessível ao conjunto da sociedade e de mobilizar nessa reta final. São coisas irreversíveis, talvez, que estejam acontecendo nesse momento. E sem um processo de diálogo com o povo, que a gente tem que se reinventar para fazer isso, a gente vai ser destruído. Esses caras estão dominando a rede social, o WhatsApp, os caras estão dominando tudo, com fake news, com mentiras. Não é só sobre economia, é sobre pautas de direitos individuais e afins. Então a gente tem que começar a voltar a falar com o povo, e não pode ser da maneira antiga. Antigamente a gente tinha sindicato, a gente tinha indústria, trabalhador organizado, a gente tem trabalhador uberizado. O cara acha que ele é um empreendedor de si mesmo. É uma alienação incrível do trabalho. Como conversar com esses caras? A gente tem que olhar, por exemplo, para o que os pastores das igrejas pentecostais de bairro estão fazendo e começar a se reinventar para discutir com o conjunto da sociedade, porque se a sociedade não entender o que está acontecendo nesse momento, serão danos irreversíveis e que demorarão décadas para serem revertidos. Demorarão décadas. A gente avançou 2 pecinhas no tabuleiro, poderíamos ter avançado muito mais durante os governos PT, e agora retrocedemos 10 para trás. E eu não vejo nenhuma mobilização do nosso campo em termos de dialogar com o conjunto da sociedade sobre a gravidade do que está acontecendo. A gente está tendo uma reforma da Previdência brutal, que não garante nenhum salário mínimo para pensionista, que vai fazer o cara trabalhar até 70 e poucos anos para conseguir uma miséria de benefício, porque ele não vai ter tempo de contribuição. A gente passou por uma reforma trabalhista desastrosa, gastos públicos congelados, desemprego altíssimo, informalidade, subutilização da força de trabalho, e a gente mesmo assim não consegue ganhar as ruas. Então o trabalho de vocês é incrível nesse sentido, porque vocês estão fazendo esforço de dialogar com o povão também, com um cara que não é da economia, com um cara que às vezes não tem tempo para ler. A gente tem que trabalhar muito, procurar muito emprego.
E às vezes no podcast o cara tá no metrô, escutando o que vocês têm a dizer, tá no trem lá, lotado, mas tá escutando essa mensagem. Então, é um trabalho muito bacana e eu gostaria de parabenizá-los por isso. Muito obrigado. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu. Foi uma honra conversar com vocês. Muito Uma honra bacana, toda muito nossa, bacana cara. mesmo. Everton, Caio, querem falar alguma coisa, algumas considerações finais? Olha, só agradecer aí o Davi, uma ótima conversa, cara, muito esclarecedora. E, pô, vamos continuar na luta aí para reverter isso, né? Um abraço, Davizão. Obrigado, cara. Davizão, muito obrigado, cara, de novo. Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, que chegou até aqui, até o final. Sigam nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, nosso podcast. Nós vamos continuar fazendo entrevistas com grandes peças, grandes figuras do debate econômico e social no Brasil, para que a gente ajude nosso povo a ter essa ferramenta para o debate e que não caia em propaganda e acabe colocando o seu futuro em risco. Mais uma vez, obrigado, Davi, por tudo. Obrigado pela essa ponte aí. Vamos continuar conversando e finalizamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.